Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a correção da nossa atividade do ciclo 5. Exercício 1 é sobre os fatores que afetam a velocidade da reação. Ele deu uma reação aqui, ó, 2x gasoso mais y sólido, formando 4z gasoso. Aí ele deu concentração, subdivisão é superfície de contato e deu temperatura, tá? O que a gente tem que lembrar? Quanto maior a concentração, maior o choque entre as moléculas, maior agitação, maior choque, maior velocidade. Superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, maior os choques, maior a velocidade de reação. Temperatura, a mesma coisa, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, maior o número de choques, então maior a velocidade da reação. Então a gente tem que procurar uma situação que os três valores ou as três situações elas são maiores que todas, tá? Grão e pó, o pó tem maior superfície de contato, tá? O pó também tem maior superfície de contato que as raspas. Então, a gente vai analisar a situação do pó, ok? Aqui eu tenho concentração 3, aqui eu tenho concentração 1, na situação em que a superfície de contato do pó é maior, certo? Então, aqui entre 3 e 1, essa aqui é a maior, a 3, ó. Aí eu vou ver, aqui a temperatura, ela é a maior, ela é 49, ó. Então, eu tenho concentração maior, superfície de contato maior e temperatura maior. Então, a situação B é a que tem maior velocidade, tá? Por que ela tem maior velocidade? Pede para justificar. Porque com a maior temperatura, a maior superfície de contato e a maior temperatura, perdão, a maior concentração, a maior superfície de contato e a maior temperatura faz com que as moléculas se agitem mais, isso elas vão se chocar mais, então vai ter maior velocidade, tá? A reação vai acontecer mais rápido. Exercício 2, ele deu uma reação e deu uma tabela, pede pra gente calcular a lei da velocidade, tá? Toda vez que ele te der uma tabela, você vai procurar a situação deixando um reagente modificando e o outro constante. Aqui a gente tem dois colchetes, então a gente tem dois reagentes, certo? Então a gente tem que procurar uma situação em que um modifique e o outro não, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, concentração de NO e concentração de BR2. Se você observar, esse aqui primeiro você vai colocar com o valor modificando e esse aqui com valor constante. Aí depois você vai fazer o contrário, você vai colocar o BR mudando, o BR2 modificando, porque ele estava constante, então ele muda. E o NO que mudou, ele vai ficar constante, então você vai inverter a situação que você fez, constante, certo? Como que você vai observar isso? Você sempre vai procurar o mesmo intervalo. Se você analisar do intervalo 1 para o 3, todos você tem que analisar do 1 para o 3. Então, eu quero achar uma situação que o NO modifique e o BR2 não. Se eu analisar aqui, ó, do 0,1 para o 0,2, o NO ele teve valor alterado duas vezes, ele foi multiplicado duas vezes. O BR2, nesse mesmo intervalo, ele não modificou, ele saiu de 0,3 e permaneceu em 0,3, ele ficou constante. Então, eu vou analisar aqui do 3 para o 4. E vou ver o que acontece com a velocidade. A velocidade de 36 para 144 aumentou 4 vezes. Carol, eu não consigo fazer essa conta. Pega o maior valor, divide pelo menor, que você acha esse resultado aqui, tá? 144 dividido por 36 é 4. Então, quer dizer que de 36 para 144 foi multiplicado 4 vezes, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o valor da modificação do NO, que foi 2x. O BR2, ele não modificou, então não vou usar ele na minha conta. E vou pegar o valor da velocidade, que é 4x. E vou igualar esses valores. Fez isso, você vai observar o seguinte. Qual que é o menor valor? É o 2 ou é o 4? O menor valor é o 2. Então, esse lado que já está na base 2, eu vou elevar ele à letra A, ou a qualquer letra que você quiser. E eu vou colocar esse 4 na base 2. Como que eu vou fazer esse 4 ficar como potência? Se eu elevar o 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Então, eu coloquei um número inteiro em forma de potência. Eu reescrevi ele de outra forma. Como eu consegui igualar as bases, isso quer dizer que as minhas potências também vão ser iguais. Então, eu achei que o A é igual a 2. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou procurar uma situação que o BR2 vai mudar e o NO não pode mudar. Ele tem que ficar constante. Se eu analisar aqui o BR2, ó, de 0,1 para 0,2, ele foi multiplicado duas vezes. Nesse mesmo intervalo, de 0,1 para 0,1, o N2 não mudou, ele ficou constante, tá?
Então, aqui a gente vai analisar de 1 para 2, ó. O que acontece com a velocidade de 1 para 2? De 12 para 24, ela foi multiplicada 2 vezes. Então, a gente tem o NO ficou constante, eu não vou usar ele. O BR2 mudou? Mudou 2 vezes. E a velocidade? 2 vezes também. Como eu tenho a mesma base aqui, ó, eu vou ter 2 elevado a B é igual a 2. Como que eu vou fazer esse 2 permanecer 2 como potência? 2 elevado a 1, tá? Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais, então B é igual a 1. Quando eles dão iguais, nem precisa fazer essa conta, você já coloca igual a 1 direto, tá? Aí a gente vai montar a lei da velocidade. Como é que é a lei da velocidade? Velocidade é igual a constante, abre o colchete, coloca o primeiro reagente, que é o NO. O NO, o número que a gente achou quando ele modificou foi 2, então a gente vai colocar 2 aqui em cima dele. Vezes, abre aqui, coloca o BR2, fecha o colchete. Quando o BR2 modificou, a gente achou o valor 1, então vem aqui e coloca 1, tá? Ele pede pra gente falar a ordem, então ele é de segunda ordem em relação ao NO. Ele é de... Por que de segunda ordem? É um número que tá aqui em cima, tá? Ele é de primeira ordem em relação ao BR2. Por que primeira ordem? Esse número que tá aqui em cima, ele veio pra cá, tá? Se a gente somar, a gente tem 2 mais 1, 3. Então, a gente fala que ele é de terceira ordem geral. Ok? Exercício 3. Ele deu uma reação que tem várias etapas. Tem 1, 2, 3 etapas rápidas e uma lenta. Toda vez que for acontecer isso, você vai observar só a etapa lenta, não observa mais nada, tá? Aí ele quer que a gente encontre a lei da velocidade. Velocidade é igual a constante da velocidade. Abre o colchete. Reagente, só o que está antes da seta. Eu só tenho um reagente antes da seta, que é o CH3CHO. Por que eu só tenho um? Porque aqui não apareceu nada mais. Quando aparece mais, aí eu considero 2 reagentes, tá? Igual apareceu aqui o mais, ó. Então, eu tenho o reagente 1 e o reagente 2. Como nesse exercício não apareceu nenhum mais, quer dizer que só tem um reagente, então vai ter só um colchete. Como não tem nenhum número aqui na frente dele, eu não coloco nenhum número aqui em cima, mas se você quiser colocar 1, você pode colocar, tá? Porque quando não aparece, a gente coloca 1. Então, qual que é a ordem? Quando não tem nenhum número, é primeira ordem. Tanto em relação ao reagente, que é o CH3CHO, quanto geral, tá? Então, essa foi a nossa correção. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.